Olá, pessoal da quarta fase, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Emanuela. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre formas circulares. Quando a gente fala de formas circulares, rapidamente vem aí na nossa cabeça a ideia de círculo, né? A gente vai entender hoje um pouquinho o que é círculo, o que é circunferência, quais os elementos pertencentes às formas circulares. Então, bom, a gente tem aí como principal forma circular, né, mais estudada aí na geometria, a circunferência. Nessa imagem aqui, a gente pode perceber a construção de uma circunferência, que é essa linha aqui, ó, vermelha. Então, essa linha vermelha é o que nós temos e chamamos aí de circunferência. Então, veja só que circunferência ela é uma linha fechada. Veja que não há nenhuma brecha, nenhum espaço no seu contorno. Ele é totalmente fechado, certo? E também, na circunferência, todos os pontos estão a uma mesma medida de distância, certo? De um ponto fixo que a gente chama de centro. Então, determinado o centro da minha circunferência, se eu traçar uma linha desse centro para qualquer lado, elas sempre vão ter o mesmo tamanho, tá? Então, é isso que determina, que define e que limita aí, ó, uma circunferência. Uma figura fechada, em que todos os pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, que chamamos de centro, né? Bom, e aí nós temos alguns elementos da circunferência, né? Então, quando a gente fala circunferência, gente, a gente está falando sobre essa linha que limita essa forma. Esse espaço dentro, esse espaço interior, é o que a gente chama de círculo. Então, circunferência é a linha que limita o círculo. É essa linha de fora, como se fosse o contorno. E círculo é esse espaço de dentro, certo? Mas aí a gente tem também alguns elementos. Então, um deles é o centro. Então, o centro, gente, é esse pontinho O, que ele está localizado bem no meio da minha circunferência. Qualquer linha que parta do ponto O até a minha circunferência, ela tem a mesma distância, não importa o sentido, ok? Essas linhas que partem do centro até qualquer lado da circunferência, a gente chama de raio. Então, ó, aqui nós temos o raio OA, aqui nós temos o raio OB, aqui nós temos o raio OC. Todos são exemplos de raios, certo? E como todos partem do centro até a minha circunferência, até um ponto na circunferência, eles têm a mesma distância. Então, o raio de toda da circunferência, né? A circunferência eu posso fazer 10 raios nela, eles vão ter a mesma medida, certo? Nós também temos aí, ó, o diâmetro. O que é o diâmetro? Bom, o diâmetro, gente, é o segmento de reta que vem de um lado da circunferência até o outro. Então, veja que a gente tem aqui esse segmento, ó, de B até A. Esse segmento de B até a gente chama de diâmetro. E ele, para ser diâmetro, ele tem que passar pelo centro. Então, diâmetro é como se fosse a junção de dois raios, certo? Ele é um segmento de reta e ele passa pelo centro da minha circunferência, ok? Nós temos aqui também a corda. O que é corda? Assim como o diâmetro, a corda ela vai de um ponto da minha circunferência até outro ponto. Qual é a diferença? É que ela não passa pelo eixo. Então, ela não passa pelo centro, né? Ela vai de um ponto da circunferência ao outro sem passar pelo centro. O diâmetro, ele vai de um ponto da circunferência a outro, mas ele passa pelo centro,
E nós temos aí o ângulo central, né? Então, o ângulo central de uma circunferência é qualquer ângulo que tenha o vértice no centro. Então, construir um ângulo que o vértice esteja no centro, a gente chama esse ângulo de ângulo central da circunferência. Então, lembrando aí o que é o circunferência, né? É uma linha fechada que limita o círculo. Quando a gente fala de círculo, a gente está falando da parte interna da circunferência. É como se a circunferência fosse o contorno e o círculo a parte de dentro. E aí nós temos os elementos. O centro, que é o ponto central da circunferência, bem no meio ali. Dele para qualquer ponto da circunferência, a distância é a mesma. Nós temos o raio, que é o ponto que vai do centro até qualquer ponto na circunferência. Nós temos o diâmetro e a corda, que são retas que vão de um lado a outro da circunferência, sendo que o diâmetro ele tem que passar pelo centro, e aí a gente pode entender que o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Já a corda não, a corda ela não vai passar pelo centro, certo? Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.